Eu não sabia que o Sadhguru tinha conhecido o Krishnamurti. É, inclusive, a filha dele colocou nas escolas de educação do Krishnamurti. E eu achei isso bem interessante, porque às vezes a gente acha que uma pessoa fala de um jeito, outra de outro, e eles não se conversam, né? Porque se for analisar a, a visão de mundo do Krishnamurti e a visão de mundo do Sadhguru, tem algumas diferenças assim bem substanciais. E me chama muita atenção que o Sadhguru então tenha colocado a filha dele na escola do Krishnamurti, né? E olha que interessante, né? Eu vi o vídeo do Sadhguru falando da sociedade teosófica e, inclusive, falando, edificando todo o processo, né? Da própria Blavatsky, que trouxe à luz do mundo, das massas, ensinamentos esotéricos que geraram uma série de, desde novas tecnologias até novas formas de entender a si mesmo, né? O ser humano entender a si próprio, uh, outros mistérios relacionados aos astros, a energia, magnetismo, química, enfim. Foi uma série de descobertas, né, depois disso. E, claro, o Sadhguru, naquele vídeo ali dele, ele até tece algumas críticas no sentido que ele é mais afinado com o Krishnamurti do que com a própria Annie Besant e o Leadbeater, né? E talvez ele mesmo tenha ficado um pouco, não magoado, né, mas com alguma ressalva aí em relação a eles devido ao processo, né, que ocorreu. Eu não sei se vocês conhecem a história, mas era para o Krishnamurti assumir uma posição proeminente. Ele não era nem dentro da Sociedade Teosófica, foi criado uma outra instituição na qual ele seria, é, era para ele ser um líder, né, um líder iluminado. E ele disse que não seria, porque ele via que as pessoas, ao invés de ficar mais conscientes, de ter mais clareza, de ter mais entendimento e prática de acordo ao Dharma em suas vidas, ao contrário, elas, com essa questão do que estava sendo criado ali, né, essa instituição com o Krishnamurti como líder, elas estavam já pensando que seriam salvas pelo Krishnamurti, né? Agora não precisamos fazer mais nada porque seremos salvos por esse grande ser iluminado que vem para resolver o problema de todo mundo. E percebendo isso, ele até comenta: vocês têm melhorado nos últimos tempos? Vocês têm sido pessoas melhores ou piores? Ou a mesma coisa, né? E aí ele diz, salvo alguns poucos, não sei, ele falou até uma porcentagem, eu acho, uns 3% aí, que tem se melhorado, o resto tem ficado na mesma. Então, ele renunciou ali à Ordem da Estrela, né, que era essa instituição que estava sendo criada, e então ele foi, para o resto da sua vida, ele deu ensinamentos em palestras e aulas de uma forma totalmente sem dogmas, sem rituais, sem procedimentos, sem forma, na verdade, né? Alguns criticam esse método porque Krishnamurti ele conseguiu chegar à iluminação de forma direta, né? Até tinha sido por isso que o Leadbeater, sendo clarividente, e a Annie Besant, tinham escolhido ele para ser o líder, né, dessa nova ordem. Porém, ele, após chegar a essa iluminação, ele então começa a incentivar as outras pessoas a chegar da mesma forma, ou seja, que forma é essa? Uma forma sem o intelecto, né? Sem a filosofia, de uma forma direta, apenas através da meditação e a contemplação do mundo de forma direta e incondicionada. Só que, se você for pegar e fazer for perceber assim esses grandes seres que chegam à iluminação dessa forma, você vê que eles já não são seres que
almas de primeira viagem, né? Já vem num processo de discipulado, de automelhoramento, de busca da sabedoria por diversas outras vidas, diversas outras encarnações. Eles meio que chegam prontos, né? Nessa última onde eles se iluminam. E talvez ele, tendo se iluminado e percebido que o intelecto é uma grande bullshit, na maioria das vezes, né? Ainda assim, ele é o meio necessário, a mente, né? É o meio necessário para que seja formado o Antakarana, que é essa ponte entre o nosso eu animal e o nosso eu humano. Entre o nosso eu, na verdade, o Antakarana é o nosso eu humano, seria a ponte entre o eu animal e o eu divino, né? Seria essa construção que deve ser feita através de práticas, de meditações, sim, de práticas das mais diversas, mas também do processo filosófico, porque ele é que vai servir de base para que a gente vá construindo essa referência interna para chegar a tocar esses grandes mistérios, enxergar esses lumes sagrados. Precisa de plataformas intermediárias para que se chegue até ali. Claro, mesmo o Buda, após ter chegado no Nirvana, ele fala sobre a canoa, que é preciso passar para outra margem, mas quando se chega a outra margem, deve-se abandonar a canoa. Mas isso é diferente do que o Krishnamurti diz, né? Para abandonar a canoa no meio da travessia. Aí o sujeito está sujeito a se afogar, né? E então a canoa ela é útil até que se chegue a outra margem. Claro, há o perigo de que isso crie um apego à canoa e que mesmo tendo chegado à outra margem ou muito próximo da outra margem, quando já está em condições de saltar da canoa para outra margem, ainda se agarre a essa canoa, né? Esse é o perigo, talvez, que Krishnamurti esteja tentando nos avisar, né? Através desses ensinamentos que ele passa e tenta sempre passar através, por cima de tudo isso, né? Do processo filosófico. Mas, enfim, o que eu achei bacana é que realmente, mesmo depois de todo esse processo que ocorreu do Leadbeater e Annie Besant com Krishnamurti, ele ter saído da Ordem da Estrela, etc. No final, por exemplo, quando Leadbeater faleceu, Krishnamurti não teria necessidade disso, mas foi até a Austrália, né? No enterro, no velório, enterro não, né? No velório de Leadbeater, e assim, da mesma forma que o Sadhguru também dá o devido valor a todos esses que vieram antes, exatamente por isso, porque todos foram criando plataformas que, de acordo com a natureza do discípulo, do buscador, né, do filósofo, de acordo com a sua natureza, seu temperamento, ao seu caráter, ele vai necessitar de um determinado tipo de plataforma para chegar lá. Alguns não precisam de nenhuma, outros precisam de muito, outros precisam de intermediária, alguns precisam, por exemplo, mais meditação, outros precisam mais ação, fazer o bem aos demais, caridade, etc. Outros precisam mais de estudo, outros precisam colocar a mão na massa e na prática. Alguns têm como a liderança o seu aspecto preponderante, outros preferem servir sendo coadjuvantes, né? Fora dos holofotes, e cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua forma de servir, de agir, de buscar a sabedoria. E todas as formas precisam ser respeitadas. Assim também todas as religiões. Cada religião ela nasceu em um determinado período na história e em uma determinada região na história. Normalmente era o período e a região onde aquela população específica precisava de determinados ensinamentos específicos. E por isso esse ser, esse sábio, esse avatar que vem fundar essa religião, ele faz isso levando em conta a idiosincrasia do local, do período,
e das pessoas que ali se encontram, das leis que são vigentes ali e das carências que aquele povo tem. Por isso é criada a religião de determinada forma ou de outra, né? Com aspectos preponderantes entre um e outra polaridade. Então, essa reflexão aí mesmo eu queria apenas colocar na mesa que nada é definitivo em termos de encontrar uma verdade. Aliás, Sadhguru, em uma de suas palestras, ele diz: Definition is death. O que ele quer dizer com isso? Quando você define algo como certo, como certeza, você morre naquele momento, porque essa busca da sabedoria, essa aproximação, isso é a vida, né? A vida é movimento. E como diz no A Luz do Caminho, você se aproximará da luz, mas nunca tocará a chama, né? Você entrará na luz, mas nunca tocará a chama. Então é uma busca eterna e uma aproximação eterna em direção ao Uno e à luz do Logos. Então, antes do nosso fechamento, deixo aqui o convite para as aulas da Sociedade Teosófica, que ocorrem de forma gratuita todos os dias às 19h30 online no canal Sociedade Teosófica no YouTube. E vamos para a nossa meditação / oração de encerramento, para que a gente saia desse vídeo aqui, desse momento, né, de reflexão, em um patamar mais elevado, uma maior clareza, uma consciência mais expandida, uma vibração mais elevada, mais afinizada à luminosidade. Então, pés bem apoiados no chão, respiração lenta e profunda, abdominal, olhos fechados, coluna ereta, língua no céu da boca, pacificada a emoção, vazia a mente. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde em todas as direções. Ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Namastê. Até a próxima.